Apesar de nunca ter sido um garoto tímido, eu tinha bastante dificuldade em conversar especificamente com as garotas que eu gostava. Depois de várias frustrações e de oportunidades e paixonites perdidas, eu percebi que eu precisava mudar algumas coisas em mim. E quando eu estava no começo da pré-adolescência, com mais ou menos uns 11, 12 anos de idade, eu tive dois amigos que foram fundamentais para me ajudar a conseguir fazer essas mudanças. E, inclusive, foi graças a eles que eu consegui dar meu primeiro beijo na boca. Esses dois amigos eram um pouco mais velhos, eles eram super despojados e parecia que o tempo inteiro eles sabiam exatamente o que eles tinham que fazer ou falar ou se vestir para atrair a atenção das meninas. Impressionante. E mesmo sem o Henrique e o Marcelo saberem, eles foram realmente fundamentais para essa etapa da minha vida, porque eles serviram como um modelo que eu devia seguir, que eu devia aprender para poder destravar todas essas mudanças que eu queria em mim, que eram basicamente a habilidade de me comunicar melhor com as meninas. Realmente comecei a imitar tudo. Eu imitava a maneira como eles se vestiam, comecei a imitar a maneira como eles falavam, as brincadeiras que eles faziam, o jeito que eles andavam, até mesmo o desodorante eu copiei, imitei, para poder conseguir destravar isso em mim. E como num passe de mágica, simplesmente aconteceu. As meninas começaram a se interessar por mim, eu comecei a me sentir mais à vontade, mais seguro, e aí, naturalmente, as coisas andaram e eu destravei. E foi assim que eu instintivamente aprendi sobre a técnica de modelagem e que virou uma lição que eu nunca mais esqueci na minha vida. Mesmo eu não sabendo da nomenclatura, mesmo não conhecendo a técnica, como eu falei, foi instintivo, eu absorvi isso para minha vida e comecei a usar para tudo que eu queria desenvolver. E eu tenho certeza que você tem uma história parecida com essa. Em algum momento a gente sempre tem algumas pessoas que a gente coloca como uma referência, um modelo e que a gente começa a imitar. Quando a gente está ali no começo da pré-adolescência, que a gente tem aquelas bandas que a gente adora, a gente se veste com as roupas das pessoas que estão se vestindo. Até hoje, na verdade, a gente modela de maneira inconsciente o que a gente vê que está na moda, a gente acaba se interessando por uma roupa que a gente não se interessava porque entrou na moda, que alguém está usando, que você admira. Então, a modelagem, o que eu quero que você entenda, é que ela é natural. Ela não é uma falha de personalidade ou um problema, algo que você deva se envergonhar. A modelagem, ela acontece naturalmente. Nós, humanos, modelamos uns aos outros o tempo inteiro. E a técnica, dominar a técnica de modelagem é uma das técnicas que você pode dominar para você conseguir destravar o que você quiser na sua vida. Nesse aspecto de você se tornar uma pessoa mais interessante, a modelagem, ela entra como uma das habilidades que você pode dominar para que você consiga replicar as coisas que funcionam, as coisas que você consegue perceber que estão tendo resultado para outras pessoas e você passa a replicar para você. E eu não quero que você fique achando que eu estou falando aqui para você deixar de ser quem você é, de você perder a sua essência, a sua personalidade ou algo do tipo. Pelo contrário. Essas técnicas que eu vou te ensinar aqui hoje, são 5, além da modelagem tem mais 4 muito interessantes, elas vão apenas ressaltar, elas vão manifestar o que você tem de melhor dentro da sua personalidade e da sua essência. Essas técnicas vão te ajudar a destravar o potencial que você tem, todo esse interesse que você tem, porque todas as pessoas são extremamente interessantes. Algumas só não conseguem demonstrar isso e eu vou te ajudar a conseguir demonstrar isso para todas as pessoas que você quiser. Então me acompanhe até o final desse vídeo, que eu te garanto que quando eu chegar no final, você vai ficar surpreso com o quanto de coisa nova que você vai ter aprendido. Vamos nessa? Seja bem-vindo, destravado, seja bem-vinda, destravada. Como sempre, um prazer enorme estar aqui contigo hoje em busca de mais conhecimento sobre os pilares fundamentais da vida. Eu sou o Vini De Martini, sou fundadora de Destrave e eu separei esse papo de hoje em 5 módulos. O primeiro é o de imagem, o segundo é o de fala, o terceiro é o de análise de ambiente, o quarto é o de modelagem e o quinto de agradabilidade. Eu quero que você entenda logo de antemão que essas 5 técnicas, elas não funcionam separadamente uma das outras. Essas técnicas, elas funcionam em paralelo. Você precisa aprender todas elas para que você possa colocar em prática cada uma das dicas que constam dentro dessas técnicas e você ir aos poucos, com a prática, desenvolvendo e dominando essas habilidades. Eu sei que não é nenhuma novidade para você, que tudo pode ser aprendido com a prática, tenho certeza que você já cansou de ouvir isso na sua vida, mas talvez você não tenha parado para pensar no real motivo disso.
E o que acontece é que qualquer habilidade nova que a gente aprende na vida passa por 4 etapas. A primeira é a de inconsciente e sem habilidade. É justamente o momento em que você está agora no vídeo, que você vai descobrir quais são as técnicas, quais são as habilidades, você não sabia que existiam isso antes, e a partir do momento que você passa a saber que existem técnicas e habilidades que você pode desenvolver para alguma coisa específica, como por exemplo se tornar uma pessoa interessante, você sai da primeira etapa e vai para a segunda etapa, que é a da consciente e sem habilidade. Então, vai ser justamente o momento que você vai chegar ao final desse vídeo. Quando você terminar de ver todas as técnicas aqui, você vai estar nessa etapa de ter consciência sobre quais são as técnicas, quais são as dicas que você precisa colocar em prática para conseguir desenvolver a habilidade, mas você ainda não vai ter a habilidade. A partir do momento que você começar a praticar, você entra na terceira etapa, que é a de consciente e com habilidade. É justamente o momento em que você já está colocando em prática todas as dicas, que você já está testando os resultados, que você já errou algumas vezes, já acertou em outras. Então você está nesse processo de aprendizagem. E um ponto muito importante aqui que eu quero que você se atente e saiba é que essa, na minha opinião, é a parte mais difícil do processo. Porque é justamente nessa etapa onde você vai encontrar as maiores barreiras, onde você vai ter mais resistência. É onde você pode encontrar, às vezes, alguma desmotivação, algum receio, porque é onde você vai acabar errando. É onde você vai se deparar com situações, às vezes, um pouco frustrantes. E você não pode deixar isso te abalar. Então eu quero que você já de antemão saiba que quando você começar a colocar em prática as dicas que eu vou te dar aqui, vai ter algum momento ou outro que você não vai acertar, vai ter alguma coisa ou outra que você não vai fazer da melhor maneira e tá tudo bem, faz parte do processo. Porque conforme você for praticando, você vai deixando isso cada vez mais natural, mais automático na sua vida, até que você entre na quarta etapa, que é a etapa do inconsciente com habilidade. É quando você já fez tanto, quando você já está tão dominando aquilo, que você já dominou a maestria, que você faz com o pé nas costas e com habilidade. É que nem o Ronaldinho Gaúcho jogando bola nos bons tempos. O cara, simplesmente ninguém faz o que ele fazia. Para ele, a bola era uma extensão do corpo dele. É que nem a gente escovar o dente, tomar banho. São coisas que você já faz sem prestar atenção e você faz bem. Porque você já fez tanto que se tornou algo inconsciente, mas que você tem habilidade. Então, aprender essas técnicas todas que a gente vai aprender aqui no nosso conteúdo de hoje é simplesmente você trazer do seu inconsciente para o consciente os aprendizados de como se tornar uma pessoa mais interessante. Porque ser interessante, primeiro, acima de tudo, você tem que saber que você não vai ser interessante para todo mundo. Você vai se tornar interessante para a maioria das pessoas, para as pessoas que você quiser num ambiente específico, mas para todo mundo não vai ser. E é fundamental que você entenda que aprender essas técnicas, na verdade, é simplesmente um processo de você tirar do seu inconsciente e trazer para o seu consciente comportamentos, falas, maneiras de encarar, maneiras de se mostrar para o mundo, de você transparecer para o mundo quem você é, de uma maneira que te torne mais interessante. As pessoas, elas notam os outros e elas simplesmente pensam se ela é ou não uma pessoa interessante. Às vezes nem passa na cabeça dela, nossa, que pessoa interessante. Ela simplesmente se interessa por ela. Ela toma aquele ímpeto de conversar, de bater um papo, ou a pessoa olha e se sente atraído, ou se sente atraída sexualmente, ou simplesmente querendo estar perto daquela pessoa que parece ser engraçada ou algo do tipo. Então, se tornar interessante não é algo que as pessoas conscientemente percebem. E esse vídeo é justamente para te ajudar a ter consciência sobre esses gatilhos mentais, a conhecer quais são as técnicas por trás disso, que para algumas pessoas foi natural aprender na vida, a vida ensinou para elas, para as outras elas precisaram aprender a desenvolver, como eu precisei desenvolver em mim. Eu não nasci sabendo, ninguém nasce sabendo, e a vida não foi tão clara para mim em muitos aspectos. Eu precisei ir atrás, eu precisei modelar. E o que eu quero que você entenda aqui é que com essas técnicas você vai precisar praticar, não vai ser algo gostoso de fazer, você vai sair da sua zona de conforto muitas vezes, mas o resultado é incrível e você consegue se tornar interessante para todas as pessoas que você quiser. Só um exemplo rápido aqui para a gente entrar nas técnicas de uma vez. Sabe quando você está assistindo alguém fazendo uma apresentação em público, por exemplo, e você nitidamente consegue ver se a pessoa está nervosa ou não? Você consegue ver, você bate o olho e fala, putz, tá nervosa.
E às vezes você não consegue nem entender o porquê. Você não precisa olhar nos detalhes do porquê ela está nervosa. Você sabe, você vê pelo conjunto dos fatores, você vê que ela está nervosa. Agora, se você tivesse acompanhado de uma pessoa que é deficiente visual, que não conseguisse enxergar, e você falasse, putz, ela está nervosa. Aí a pessoa ia te perguntar, mas Vini, como que você sabe que ela está nervosa? Aí você ia explicar para ela, falar assim, olha, pelo que eu tô vendo aqui, olha, ela tá tremendo, ela tá com o corpo rígido, ela tá suando, ela tá com as mãos escondidas, ela tá com a respiração ofegante. Enfim, você começa a reparar nos detalhes que mostram que ela tá nervosa. E você não conscientemente tinha percebido isso antes. Isso estava sendo absorvido pelo seu inconsciente. Você precisou trazer para o seu consciente e aí você começou a reparar nos detalhes. Então é justamente esse o processo que a gente vai fazer aqui. Você vai dominar os gatilhos mentais que te tornam uma pessoa mais interessante, vai praticar isso ao decorrer do tempo e você vai naturalmente se tornar uma. Agora que estamos alinhados com tudo isso, vamos às técnicas. A primeira é a de imagem. O segredo aqui é você transmitir uma imagem de autoconfiança. Mesmo que você ainda não se sinta confiante, que você não tenha autoconfiança, o objetivo aqui é você fingir que tem, que é, até que você se torne. Tem uma frase em inglês que ficou muito famosa que é fake it till you make it. Que é basicamente finja que é até que você consiga fazer. E esse processo é importante porque a autoconfiança, ela é sexy. E você quer ser sexy para ser mais interessante. E para isso, eu separei 5 dicas dentro dessa técnica de postura e imagem. A primeira é: mantenha sempre a sua cabeça erguida. Ande com o queixo apontado para frente o tempo todo e não tenha nenhum medo, receio, vergonha de encarar outras pessoas, de trocar olhar com as outras pessoas. Isso é natural, é normal e você se acostuma com o tempo. Então, se force a sempre andar com a cabeça erguida, nada de ficar olhando para baixo. Se você está em uma situação onde tem muita gente, você está em público, ficar andando para o chão, de você ficar numa mesa olhando para baixo. Não, mantenha o queixo erguido. Isso traz uma sensação para quem te enxerga de que você é uma pessoa autoconfiante. Segunda dica, postura ereta. Mantenha suas costas sempre eretas. Seja sentado, seja em pé, quando você está ereto, você passa uma sensação de autoconfiança porque é instintivo isso, inclusive é uma herança dos nossos antepassados primatas, que quando você se curva, seja quando você está sentado ou seja quando você está andando, que você anda curvado, ainda olhando para baixo, esse é um sinal de submissão. Se você vê os primatas mesmo, né, um gorila, quando tem o gorila alfa ali do bando, os outros macacos, os outros gorilas, eles se curvam para ele. É um sinal de submissão, um sinal de respeito, enfim. Eu não estou falando que você vai ser desrespeitoso ou desrespeitosa fazendo isso, mas simplesmente que você não vai se submeter a outras pessoas que você nem conhece. Para você se tornar interessante a elas, você precisa ter uma postura de que você é quem domina a sua vida, que você está feliz, satisfeito, confortável com a sua vida. A terceira dica é: exiba os seus dentes e as suas mãos. É isso mesmo que você está ouvindo e, por mais estranho que pareça, tem vários estudos que comprovam que as pessoas que costumam esconder o próprio sorriso, esconder as mãos, né, deixar dentro da blusa, deixar dentro de um casaco, dentro do bolso, né, seja o que for, são pessoas que se sentem desconfortáveis consigo mesmas. É um sinal de falta de autoconfiança quando você não expõe as suas mãos, não expõe o seu sorriso. Então, queira expor. Se você não gosta dos seus dentes hoje, se você não gosta das suas mãos, cria um plano de ação para você resolver isso em algum momento. Se você não gosta das suas unhas, vai fazer suas unhas, não tenha vergonha de fazer isso. As mulheres fazem o tempo inteiro, os homens têm mais vergonha de fazer isso, mas se você não gosta, faça, porque você precisa expor isso para a vida. Você precisa se sentir confortável com quem você é. Então, para você se sentir confortável, transforme o que você não gosta em você em algo que você goste. Agora, se você não gosta de uma veia específica da sua mão ou do jeito que o seu dedo é, olha, sinceramente, 99,9% das pessoas, elas não ligam para como é a sua mão. É algo que talvez você não goste de você, mas 0,01% das pessoas vão se importar com isso. Então, exponha esse sorriso lindo que você tem, bota pra vida, porque todo mundo gosta, se sente bem em ver pessoas plenas, felizes, alegres, sorrindo. Todo mundo gosta de ver pessoas esbanjando vida e energia. Então, coloque o seu sorriso e suas mãos para jogo. A quarta dica é: movimente-se lentamente. Quem fica agindo com pressa, com movimentos muito rápidos, muito bruscos, muito acelerados, transmite uma imagem de falta de autoconfiança. Isso porque parece que a pessoa está sempre
se sentindo desconfortável naquela situação que ela está vivendo. Parece que ela quer rápido terminar com aquela situação, com aquela tortura que ela está vivendo, porque aquilo está muito desconfortável para ela. E pode até ser o seu caso, tá? Você pode até realmente se sentir desconfortável onde tem muita gente, que você tenha vergonha de se expor em público, mas lembre que eu falei, finja até que você se torne. A partir do momento que você começa a agir mais lentamente, que você, poxa, vê alguma coisa que você gosta, se interessa, você pega, olha, interessante, coloca ali de volta no lugar, tranquilo. Poxa, isso passa uma sensação para quem tá te vendo de, caramba, olha como aquela pessoa ela tá confortável nessa situação, olha que elegância, é sexy. Então, os movimentos lentos, por mais estranho que pareça, eles trazem uma sensação de autoconfiança. E a autoconfiança é sinônimo de interesse, de ser uma pessoa interessante. E a quinta e última dica nessa técnica é: adote um estilo. Uma parte fundamental da imagem é a maneira como você se veste, é a maneira como você se expressa visualmente para o mundo. E ter um estilo, eu não estou falando que você precisa seguir as tendências de moda, que você precisa comprar roupas caras, que você precisa utilizar muitos apetrechos, muito colar, brinco, pulseira, essas coisas. Não, não é nada disso. É você encontrar um estilo que você se sinta confortável, mas que seja visualmente bonito, que esteja visualmente ornando. Você pode ter um estilo roqueiro, você pode ter um estilo pagodeiro, você pode ter um estilo esportivo, você pode ter um estilo patricinho ou mauricinho, seja qual for o seu estilo, que você se sinta confortável dentro. Só procure utilizar combinações de roupas, apetrechos que ornem uns com os outros, que tenham uma sinergia entre eles. Porque quando algo não está combinando direito, né, quando você pega, sei lá, uma camisa florida com uma bermuda listrada, aquilo visualmente atinge os olhos, impacta os olhos. E não sou eu falando isso, tá? Não estou falando eu, Vini, acho que combina ou não. Isso aqui tem um monte de estudo, de pesquisa científica que comprova quais são as coisas que visualmente ficam mais bonitas. Um sinônimo de beleza que muita literatura traz é o de simetria, de coisas simétricas. E você usar roupas que ornam, que combinam entre si, elas trazem essa sensação de simetria. Então procure por referências, seja na internet, seja de pessoas que você gosta da maneira como elas se vestem, como elas se arrumam, e utilize esses modelos para você usar suas roupas. Poxa, eu, por exemplo, tenho um perfil extremamente minimalista. O meu estilo é extremamente minimalista. A maior parte das minhas camisetas, das minhas camisas, das minhas calças são todas lisas. Os tênis são todos muito básicos. O que eu uso no máximo aqui são esses anéis, que eu tenho um apego emocional. Estou sempre com o mesmo relógio, sempre com o mesmo colar. Então é um estilo que eu me sinto à vontade. E às vezes eu vejo uma pessoa com um estilo diferente, eu gosto muito do estilo roqueiro, por exemplo, eu falo, caraca, olha que da hora, olha esse coturno que irado. Mas eu não simplesmente acho que eu gosto mais do jeito que eu tô me vestindo. Eu prefiro as minhas roupas do jeito que eu me visto do que aquela pessoa tá vestindo. E tá tudo certo. Então procure dentro do seu estilo, do que te agrada, um estilo que combine, que seja atrativo. Porque isso realmente importa também para você se tornar uma pessoa mais interessante. Agora vamos para a segunda técnica, que é a de fala. E antes da gente entrar aqui nessa técnica, eu só queria te pedir um grande favor. Se você está curtindo o vídeo, está gostando do conteúdo, deixa um joinha aqui pra gente, deixa seu like, porque isso ajuda muito a Destrave a continuar crescendo, isso me ajuda muito a disseminar essa empresa maravilhosa, esses conteúdos incríveis, e eu agradeceria muito a sua gentileza. Agora vamos então às dicas. A primeira dica é velocidade de fala. Ela não pode nem ser muito lenta para fazer as pessoas se distraírem enquanto você está falando. Ela também não pode ser nem muito rápida, você sair falando sem parar, disparando informação, porque as pessoas muitas vezes não vão acompanhar a sua linha de raciocínio. Você tem que encontrar o equilíbrio. Você tem que ter uma fala que ela tenha um fluxo, que não seja uma fala muito travada, nem uma fala muito rápida, e você faz pausas estratégicas para que você conseguir encaixar algo que seja mais relevante na sua fala, como eu acabei de fazer. A segunda dica é entonação. Ninguém gosta de falar com pessoas que ficam falando sempre no mesmo tom. Não adianta você querer mudar a sua postura, ter várias maneiras de se expressar diferente, corporamente, se você mantiver sempre o mesmo tom. O tom, ele é fundamental. Você conseguir entonar
nos momentos em que você quer trazer o maior impacto para alguma parte do que você está falando, para você trazer um dinamismo na sua comunicação, é fundamental. Então, desenvolva a entonação na sua fala. Queira ter momentos em que você fala com um tom mais baixo, momentos que você fala com um tom mais alto. Nesse sobe e desce, essa onda que você está falando, você coloca a pessoa num estado de fluxo, porque as ondas trazem esse estado de fluxo. Então procure entonar a maneira como você se comunica. A dica aqui é: se grava. Você precisa treinar a sua entonação e você pode inclusive pedir ajuda para uma pessoa que você seja próxima para você treinar. A terceira dica é altura da voz. Você não quer nem falar muito baixo, senão você vai trazer a sensação para quem está te ouvindo de que você não tem autoconfiança, de que você não gosta talvez da sua voz. Enfim, seja qual for o motivo que você costuma falar baixo, entenda que muito baixo não funciona. E ao mesmo tempo você não quer falar alto também, porque senão você vai ficar sendo enxergado por todo mundo como sem noção que fala alto pra caramba. Você tem que encontrar um meio termo, você tem que encontrar um equilíbrio na altura da sua voz. A principal dica aqui é você simplesmente reparar, dentro do ambiente que você está, qual é o padrão que as pessoas estão se comunicando. É claro que em algumas situações você vai precisar falar mais alto. Se você estiver numa festa, num rolê à noite, estiver com maior barulheira, você vai precisar falar mais alto. Ao mesmo tempo que se você estiver num culto religioso, que você precisar se comunicar com alguém, você vai falar baixo. Mas na maior parte das vezes, o equilíbrio é o caminho. É você conseguir manter a mesma altura de voz com a pessoa que você está conversando. Geralmente, se você imitar a altura de voz da outra pessoa, já está resolvido, porque aí vocês vão se manter sempre no mesmo nível. Quarta dica, treine a sua oratória. Pessoas interessantes têm a habilidade de prender a atenção das pessoas quando estão contando algo. Isso tem um nome e se chama storytelling. Essa habilidade funciona através de um conjunto de várias técnicas que você desenvolve com o tempo e que você, ao colocar em prática, consegue prender as pessoas no que você está contando, você consegue fazer elas se sentirem emotivas, você consegue fazer elas rirem, você consegue fazer essas pessoas se colocarem naquela situação. Tem várias dicas diferentes para o storytelling, não é o objetivo desse vídeo a gente se aprofundar no storytelling, eu só quero que você saiba que dentro da parte de oratório, storytelling é importante e que em algum momento eu imagino que a gente aqui na Destrave vá fazer um conteúdo especificamente sobre isso, porque realmente é muito interessante. Mas algumas dicas para essa parte de oratória é você treinar contar histórias. Uma história boa é uma história que tem uma cronologia, né, que tem um começo, um meio, um fim. Uma história boa é uma história que você consegue visualizar mentalmente as situações. Então queira trabalhar com as submodalidades dos nossos sentidos, né? Queira trabalhar com a visão, com a audição, queira trabalhar com a sinestesia, né? Que é o sentimento na pele, no corpo, queira trabalhar com o paladar, queira trabalhar essas sensações quando você está contando uma história. Como, por exemplo, simplesmente você vai contar que você subiu uma montanha. Você fala, nossa, imagina aquela vista, você vendo tudo pequenininho ali, você vendo a cidade toda pequenininha ali embaixo, aquele vento forte, gelado no corpo, mais gostoso porque você está com calor. Sabe, olha que interessante, eu tenho certeza que só essas duas coisas que eu falei para você já conseguiu visualizar um monte de coisinha pequenininha ali, cidadezinha pequenininha, e você já conseguiu sentir essa sensação refrescante do vento quando você está com calor. Foram dois detalhes que eu coloquei aqui. Então, dentro do storytelling tem várias dicas legais e em algum momento a gente vai se aprofundar nisso. Um bônus dentro da oratória é você conseguir se atentar ao seu linguajar, à sua língua portuguesa. Se você está falando corretamente, se você está verbalizando corretamente as palavras, se você está falando português correto. Então, nada de para mim fazer, tá? Por favor, preste atenção na maneira como você se comunica e queira aprender a se comunicar de maneira correta. A gente acaba perdendo muita credibilidade das pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, ou que a gente está se comunicando ali, pessoas que a gente já conhece ou não conhece, quando a gente fala errado. Então queira aprender corretamente a língua portuguesa. A quinta dica é: cure os seus vícios de linguagem. É normal ter vícios de linguagem, a grande maioria das pessoas tem, e só não tem quem em algum momento já percebeu e já trabalhou em cima disso. Então, queira identificar quais são os seus vícios de linguagem. Comece a trabalhá-los conscientemente, então tira os seus vícios de linguagem que estão no seu inconsciente, que estão no seu modo automático e passe a trazê-los para o seu consciente para você conseguir abolir cada um deles no decorrer do tempo. Coisas como, por exemplo, você falar o né no final de cada frase é um dos piores vícios de linguagem. Por quê?
Imagina que o né, ele é uma abreviação de não é, que é uma pergunta. Sempre tem uma interrogação ali no final, não é? Então, quando você está explicando alguma coisa, quando você está falando alguma coisa, ensinando alguma coisa, contando uma história, você está afirmando algo e você coloca um né no final, você traz para o seu interlocutor a sensação de que você não tem certeza do que você está falando. Você traz aquela sensação de falta de autoconfiança, que é sinônimo de falta de interesse, de não ser interessante. Então, o né é um dos piores. Se você utiliza muito, presta atenção, pergunta para as pessoas que você mais convive, se você utiliza muito, começa a prestar atenção na sua fala e tira isso quanto antes, tem que abolir de fato. Outros vícios, como por exemplo, no meio das frases, em cada palavra que você fala ali, são negativos, eles podem tirar totalmente o foco do que você está falando para as pessoas acabarem focando nos vícios de linguagem, então toma cuidado. Preste atenção nos seus vícios e busque aboli-los um por um. Dentro de todas essas técnicas de fala que eu passei para você, existem 2 exercícios que você pode fazer para destravar de vez isso, para ser muito mais rápido o seu processo de evolução. O primeiro é grave-se. Anda com o seu celular com o modo de gravador ativo, dentro do seu bolso, na sua bolsa, vai viver a vida e em algum momento, chegou em casa, está com um momento de calma ali, um momento que você quer trabalhar isso, se ouve, presta atenção em como você se comunica. Perceba quais são os seus vícios de linguagem, perceba se você fala muito alto, muito baixo, se você entona ou não. Perceba cada um dos detalhes que a gente conversou aqui. Isso é uma maneira muito boa de você começar a se conscientizar, a ter consciência, né? Despertar a consciência de coisas que você faz no modo automático. E o segundo exercício que é muito bom é o de você conversar com as pessoas que você mais convive para pedir feedback. Pessoas que você convive no trabalho, sua família, seus amigos, seja quem for. Peça feedback sincero. Fala que você está querendo desenvolver isso, que você quer aperfeiçoar e que você quer saber se tem algo que você possa melhorar dentro de cada uma dessas dicas que a gente falou. Combinado? Isso vai te ajudar demais, confia. E como vocês me pediram, eu fiz essa enquete para levantar aqui se a duração dos vídeos que eu estou gravando deveria ser um pouco mais curta e vocês falaram que sim. Eu tentei gravar um vídeo aqui de mais ou menos 20, 25 minutos para manter o nível que vocês gostariam. Então, as outras 3 técnicas que a gente não abordou, que são a de análise de ambiente, de modelagem e de agradabilidade, a gente vai deixar para o próximo vídeo que vem na quarta-feira que vem. Então se inscreva no canal para você acompanhar os lançamentos dos vídeos novos. Se você gostou do conteúdo, saiba que é só daqui para cima. Cada conteúdo que a gente lançar aqui vai ser mais porrada do que o outro. Então se inscreve para você receber todas as novidades, ativa as notificações se você quiser ser um dos primeiros a ver os vídeos, para a gente poder interagir aqui, os comentários que você mandar. Vai ser um prazer enorme ter você com mais frequência aqui assistindo os nossos conteúdos. Então é isso. Obrigado pela sua confiança, obrigado pelo seu tempo. Até o próximo vídeo. Um abraço. Destrave.